Olá, meus queridos amigos e amigas do Centro Espírita Redenção, essa casa abençoada da qual eu sou voluntário. Estou aqui hoje a pedido dos meus queridos amigos do trabalho de assistência espiritual do domingo, para refletir sobre um trecho do Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 26, no inciso 41, assim nos diz Jesus Cristo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O primeiro passo para entender esse ensinamento do nosso Mestre Jesus é o reconhecimento da nossa imperfeição. Reconhecer que somos espíritos imperfeitos, que estamos num processo de evolução do nosso espírito, de aprimoramento do nosso espírito. E essa imperfeição nos traz uma característica dentre várias outras, que é a oscilação. Existem dias em que nós acordamos de bom humor, e outros dias nós acordamos de mau humor. Tem dias que nós vamos enfrentar uma situação de uma maneira, e outros dias nós vamos enfrentar a mesma situação de uma maneira completamente distinta. Então isso faz parte, é uma característica do nosso processo de evolução do espírito, porque ainda somos imperfeitos. Então essa recomendação do Cristo ela é essencial, a recomendação de vigiar e de orar ela é essencial. Para entender e poder colocar isso em prática, primeiro nós temos que entender o conceito de tentação, por que ela surge. Se nós somos imperfeitos, nós estamos sujeitos às tentações. Não existe possibilidade de nós passarmos por essa encarnação, por essa vida, sem as tentações. E nós temos que superá-la através do nosso autoconhecimento. Vamos então tentar entender isso, trazer para o ponto de vista prático das nossas condutas do dia a dia. Para isso, primeiro eu fui buscar lá na carta de Tiago, na Bíblia. Se você pegar uma Bíblia cristã, no final tem as cartas, tem uma carta lá do apóstolo Tiago, do discípulo Tiago. No capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Olha que interessante. Se nós pegarmos sobre a ótica do discípulo do apóstolo Tiago, nós vamos entender que a finalidade da tentação é certificar-nos da nossa mudança. Então, essa tentação ela está dentro de nós. Olha que interessante saber. Nós sempre jogamos a tentação para terceiros, não é isso? Aquela pessoa me tenta, aquela situação me tenta, mas as tentações elas estão arraigadas dentro de nós. E Tiago diz, bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Essa coroa da vida é a nossa evolução espiritual. Se nós enfrentarmos uma dificuldade diante de uma tentação e conseguirmos superarmos essa tentação, a recompensa de Deus é a coroa da vida, é a nossa evolução espiritual. Então vamos começar a pensar aqui algumas experiências de tentação que acontecem no nosso dia a dia. A posse, aquilo que nós temos, o egoísmo, isso é meu, isso não é de ninguém, pertence a mim. O prazer, o prestígio, a vaidade, o poder. Então a tentação é algo que existe dentro de nós. Lutarmos contra essas tentações que estão arraigadas dentro de nós. E não é fácil lutar contra as tentações. Por isso a advertência do Cristo. Ora e vigia. Na mesma carta de Tiago, na Bíblia, já no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria ganância, pela sua própria ambição, pela sua própria inveja. Cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria ganância, pela sua própria ambição, pela sua própria inveja. Olha que legal. Isso está dentro de nós. E Tiago vai dizer também que nós não podemos permitir a influência de irmãos menos esclarecidos, que também vão nos ajudar a cair em tentação. Nós sofremos a influência de várias pessoas encarnadas, como também de desencarnadas. Mas nós não podemos permitir essa conexão. Nós não podemos deixar que essas pessoas nos influenciem. Apesar da tentação estar dentro de nós, daqui a pouco nós vamos falar de Emmanuel. Emmanuel nos dá uma aula em relação a como lutar contra as nossas tentações, entender que ela está dentro de nós, mas que nós podemos ser influenciados por terceiros, encarnados e desencarnados. Então não deixar essa tomada, não permitir a conexão dessas pessoas. Como é que nós fazemos isso? Já que a tentação é uma questão íntima, vamos trazer Emmanuel para o nosso estudo para tentar desanuviar a nossa mente, as nossas ideias e colocar isso em prática. Emmanuel começa falando
da tentação, ele compara a quando você coloca um prato de brilhantes e um prato de milho cru. Um na frente de um cavalo, o outro na frente de um homem. Então você coloca um prato de brilhantes na frente de um cavalo e um prato de milho cru na frente de um homem. Você espera um pouquinho, aí você troca os pratos. Você coloca o prato de milho na frente do cavalo e o prato de brilhantes na frente do homem. Aí você vai ver o que gera a atração, o que gera a tentação. E é uma grande verdade, nós temos aí nossos desejos, as nossas questões centrais que nos fazem cair em tentação. Se um homem é colocado dentro de um prato de um monte de brilhantes, é claro que ele vai se interessar muito mais do que um prato de milho cru. Continuando com Emmanuel, na mesma Fonte Viva, agora na lição 110, a lição se intitula Vigiemos e Oremos. Emmanuel começa a lição dizendo o seguinte: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Todas essas situações da vida em que você cai em tentação, aquela coisa que você fala, eu vou melhorar em relação a isso, eu vou tentar me livrar de determinado vício, eu vou tentar me livrar de determinada imperfeição e cai em tentação, Emmanuel nos alerta que as mais terríveis das tentações decorrem do fundo da nossa própria individualidade. Então, o processo de nos conhecer, do autoconhecimento, da busca da oração, da busca da vigilância, é primordial para que a gente possa vencer as tentações. Na mesma lição do Fonte Viva 110, ele continua dizendo: não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Olha que legal. Você não vai passar pela sua encarnação sem ser tentado. Faz parte do processo evolutivo a luta contra as tentações. Continua dizendo Emmanuel: elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Olha que coisa interessante. Nasce com você, assoma de você e alimenta-se de você. Quando não as combate, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Vigiai e orai para que não caia em tentação. É uma luta constante na nossa encarnação, a luta contra as encarnações. Emmanuel nos dizendo, ela decorre do fundo sombrio da tua individualidade, você pode sofrer a influência do terceiro, mas você tem que não permitir essa conexão da influência exterior para que venha dentro de você e você caia em tentação. E ela fala que você, e o Emmanuel fala que você tem que lutar contra a imperfeição. Então, Jesus recomenda a oração. Vamos lá para o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Logo no comecinho do capítulo, quando o Kardec vai falar da qualidade da prece, ele fala para que a gente ore com recolhimento, com concentração. Já que a lição do Cristo é orar e vigiar, quando for fazer a oração, tira um momento do seu dia para rezar. Tira um momento do seu dia para orar. Aquele momento que você vai se fechar em si mesmo, que você vai se concentrar e que você realmente vai fazer uma oração conectado com Deus. A oração é o que une o humano ao sagrado. É o seu momento de dialogar com Deus. É o seu momento de falar com Deus. Então, o mínimo que você pode fazer no momento da sua oração é se concentrar e se recolher. Fazer uma introspecção, desarmar o espírito, se desligar dos problemas materiais, se concentrar na oração que você vai fazer, que você vai direcionar a Deus ou que você vai fazer a Jesus Cristo. Na grande maioria das vezes, pega a prece do Pai Nosso, que é a prece que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, tanto que no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Kardec vai dizer que se você não sabe que oração você faz para uma determinada situação, faz um Pai Nosso, por dois motivos. Primeiro, porque ela foi ensinada por Jesus Cristo, e segundo, porque ela encerra todos os deveres do homem para com Deus, para com a humanidade e para consigo mesmo. Então, quando você for fazer uma oração, faça concentrado em recolhimento. Na grande maioria das vezes nós fazemos diferente, né? Nós começamos a rezar o Pai Nosso e já estamos pensando no dia que vamos ter pela frente, nos problemas que nós vamos enfrentar na frente. Então faz aquela oração mecânica, decorada, aquela coisa que sai, que flui de uma maneira muito natural e que você não está concentrado. Não é assim que se faz a prece. Quando Cristo diz orai, segue o que está escrito no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Oração com recolhimento, com concentração. Mais do que isso, na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade. 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha a resposta do Espírito da Verdade a Kardec. Deus sabe discernir o bem do mal.
A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Analisa a resposta do Espírito da Verdade. Deus sabe discernir o bem do mal. Não adianta fazer oração, fazer um pedido a Deus sabendo que você, achando que você vai enganá-lo. Olha, eu vou fazer, você intimamente sabe que não vai fazer. Não adianta esse tipo de questionamento, esse tipo de proposição na prece. A prece não esconde as suas faltas, não adianta esconder. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. A questão da evolução espiritual, da reforma íntima, que o Espiritismo tanto nos ensina. Você tem que mudar a sua conduta. Não adianta errar, pedir perdão a Deus, pedir perdão pela falta e não se comprometer com a mudança, não se comprometer em ser uma pessoa melhor, a lutar contra esse vício, a lutar contra essa imperfeição, a lutar contra esse defeito, a lutar contra essa tentação. Você caiu em tentação dentro de algo que recorrentemente está acontecendo na sua vida, entre em prece com Deus, pede perdão por ter caído em tentação, mas se compromete e luta, faz a tua parte. Faz o que tem que ser feito, se comprometa a mudar e tenta mudar, mesmo que isso demore um determinado tempo. O importante é você iniciar esse processo dentro de ti. Luta contra a sua imperfeição, luta contra a tentação, se compromete com Deus. O perdão das faltas só se obtém se mudar de conduta, o Espírito da Verdade responde a Kardec. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. Não adianta também orar, não adianta também se comprometer a mudar de conduta e não agir. Trabalhar no bem, trabalhar no próximo, exercer a caridade é uma prece muito bem feita. O Espírito da Verdade está dizendo, as boas ações são a melhor prece. Então, ao invés de você ter um discurso teórico com Deus, um comprometimento que você não vai cumprir, se comprometer com Deus que vai mudar de conduta e não mudar, não está adiantando a sua oração. Então, reza com recolhimento, com concentração, com comprometimento perante Deus. E faz durante o seu dia, aproveita as várias e várias oportunidades que você tem de fazer o bem. A vida te dá diariamente várias oportunidades para poder fazer algo por alguém que precisa. Às vezes ouvir uma pessoa que quer falar conosco, às vezes ser um pouco mais caridoso dentro de casa, um pouco mais compreensivo dentro de casa, se compromete em mudar a sua conduta perante Deus. Faz o que o Espírito da Verdade está dizendo, está respondendo a Kardec. As suas boas ações são melhor que uma prece. Passa o seu dia pensando no que você pode fazer em relação ao próximo. Os atos valem mais do que as palavras. Vigia, entra em vigilância dando ação aos teus dias. Começa a se vigiar praticando o bem. Começa a se vigiar ajudando as pessoas que necessitam. Quando nós saímos dessa pandemia do coronavírus, logo, logo nós sairemos dela. A palavra para nós espíritas é a superação, é a serenidade, é o equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio emocional. Nós sabemos que com fé nós vamos sair dessa situação logo, logo, mas vamos nos manter despertos, nos manter conscientes no nosso dia a dia. O trabalho no bem é a muralha intransponível nas tentações. Então, quando for rezar, uma oração concentrada, uma oração comprometida e a vigilância de no seu dia praticar as boas ações, essas são a melhor prece para que possamos vencer as nossas tentações que Emmanuel diz que estão dentro de nós. E cabe a nós, então, lutar contra elas e melhorar do ponto de vista espiritual. Pessoal, logo, logo a gente vai estar reunido, nós vamos sair dessa pandemia, estaremos lá no Redenção, fisicamente nos abraçando. Enquanto isso não acontece, vamos manter a nossa calma, a nossa serenidade, a nossa confiança, a nossa fé, que logo, logo estaremos juntos novamente. Um grande beijão para todos. Até mais, gente.